Olá pessoal, aqui Rodrigo com História. Dessa vez nós vamos falar sobre o início do famoso, cabuloso Império Romano. Exatamente. Bom, em aulas anteriores nós vimos a origem de Roma e também um período onde Roma foi monarquia e um outro período onde Roma foi república. Mas agora, a República Romana, a tão conhecida República, que foi lá que surgiu a República, começa a se destroçar. Então, esse sistema de governo e a forma como ele é feito começa a causar problemas. Uma das coisas que causou problema na queda da República Romana é que a República Romana ela se envolveu em muitas guerras, porque ela tinha um objetivo expansionista. Então, foi nesse período, como nós já vimos em outra aula, que Roma expandiu violentamente. E para isso eles tiveram que fazer muita guerra. Então as pessoas morriam em guerras, as pessoas ficavam cada vez mais pobres, né? Então, para o povo em geral, isso não era tão interessante. Também, durante esse período, houve muito conflito interno, né? Houve muito conflito com os plebeus e com os patrícios, porque os plebeus queriam mais poder, conforme nós já vimos também. Então isso também gerou desgaste, gerou muito desgaste. Chegou até um ponto em que tinha Tibério e Caio Graco, dois irmãos plebeus, que lutaram muito e ganharam muitas batalhas jurídicas, conseguiram muitas vitórias ali. Eles eram pessoas muito populares. E aí, em determinado momento, lá por volta do ano 120, 130, os dois foram assassinados. Então isso gerou também um outro tipo de revolta. Então nesse período, os governantes mesmo das repúblicas não eram muito bem vistos pela galera. Começou então ter um tipo de herói ali que eram os militares. Aí sim, os militares eles tinham um prestígio. Os generais romanos, essas pessoas que empreendiam a guerra e que ainda estavam conseguindo algumas conquistas, expandindo o território, essas pessoas eram vistas como heróis. Então elas começaram a ascender ao governo, até que chegou um ponto de criar-se um negócio chamado triunvirato. Mas antes disso, né, no triunvirato houve... O triunvirato significa o quê? Um governo trino, né, de 3 pessoas. Né? Um desses governos trinos tinha o Caio Mário, o Lúcio e o Pompeu. Também tinha o Pompeu, o Marco Crasso e o Júlio César como triunvirato. Esses foram governantes desse período. O mais famoso deles, com certeza, Júlio César. O Júlio César ele fez parte de um desses triunviratos. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, Júlio César conseguiu eliminar os seus inimigos. Um deles morreu em batalha. No caso aqui foi o Marco Crasso. E o outro, Pompeu, ele começou a ser caçado por Júlio César até que ele fugiu para o Egito e lá também foi morto por ninguém mais, ninguém menos que Faraó, o faraó da época que era irmão de Cleópatra. É uma coisa meio maluca aí. Enfim, neste caso, o que aconteceu foi que Júlio César ganhou poderes ditatoriais. Então, Júlio César, conforme nós estamos entendendo aqui, nunca foi imperador romano. Muitos acreditam que ele foi o primeiro imperador romano, mas não foi. Júlio César, ele ainda era do período de república, mas esse período de triunvirato aí meio conturbado, e ele em determinado momento assumiu como o cônsul ditador, como aquele que tinha o poder geral, conforme nós aprendemos também, que ele poderia exercer caso não tivesse a presença de outro governante junto com ele. Então Júlio César se tornou esse ditador aí. E Júlio César então ganhou prestígio entre o povo, ganhou prestígio entre muitas pessoas, mas não tanto no Senado. Então o que aconteceu com Júlio César? Bom, tem uma história famosa aí. Júlio César tinha até mesmo um fiel escudeiro chamado Brutus, que quando chegou a hora, né, segundo diz a lenda, Júlio César um dia foi no Senado para conversar ali com a galera, e ali havia uma conspiração contra ele,
e os senadores começaram a esfaquear Júlio César dentro do Senado. E todo mundo deu uma facadinha. É isso que diz a história. Cada senador foi lá e deu uma facadinha no Júlio César. Até Brutus. E aí tem a frase famosa, até tu, Brutus. Porque até o Brutus traiu Júlio César, segundo o que diz a lenda. Bom, fato é que Júlio César ele deixou de ser o cônsul ditador nesse período aí, morrendo dentro do Senado. Aí o que aconteceu? Houve um outro triunvirato em seguida. Esse era formado por Marco Antônio, que era também um comparsa ali de Júlio César por um período, Caio, Otávio e Lépido. Bom, o que aconteceu? Otávio se destacou dentro desses três aí, destituiu Lépido e entrou em conflito com Marco Antônio, que também estava fugido lá pelos lados do Egito. E lá ele se engraçou com a Cleópatra, que, aliás, já tinha também se engraçado com Júlio César, e até mesmo tinha um filho dele. Olha que história maluca. Então, Júlio César tinha um filho com a Cleópatra, e Marco Antônio agora era o atual da Cleópatra. E lá ele começou a ser caçado também. Foi o que aconteceu. No ano de 34, fugindo ali de Augusto, Marco Antônio e Cleópatra se suicidam. E aí, dessa forma, de novo, o Augusto ficou livre para ser, o Caio Augusto, né, livre para ser o ditador sozinho de novo. Bom, isso levou ele a ganhar um certo prestígio dentro dos senadores e foi se encaminhando o assunto para que ele se tornasse finalmente o primeiro imperador romano, Caio Augusto. Então ele, Caio Augusto, foi o primeiro imperador romano depois desse conturbado fim aí da República. Na próxima aula, então, nós vamos ver como que foi esse Império Romano. Até lá!